Nesse vídeo eu vou te ensinar a criar uma malha de topografia no ArchiCAD em pouquíssimos minutos, usando uma técnica incrível. E ó, se você não me conhece, eu me chamo Matheus Leone, eu sou sócio e instrutor da Curva, que é uma escola de tecnologia e arquitetura que busca trazer muito mais produtividade e destaque profissional para arquitetos e estudantes por meio do uso das ferramentas corretas. Então como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar a topografia, um arquivo de CAD DWG que o topógrafo enviou pra gente, transformar isso numa base de dados de pontos topográficos e a partir disso, no ArchiCAD eu vou transformar esses pontos em uma malha tridimensional. Tem uma coisa importante aqui sobre esse método. Ele é mais indicado para terrenos de grande porte, onde fazer uma malha, um terreno, manualmente no ArchiCAD, selecionando cada curva de nível e dando altura manualmente para cada uma delas, fica uma coisa que fica inviável por conta do tamanho do terreno. Se você não sabe do que eu estou falando, não sabe nem fazer um terreno do método tradicional, eu vou deixar um card aqui em cima onde você consegue acessar um vídeo onde eu explico isso em detalhes. E para terrenos de menor porte, para por exemplo um projeto residencial ou de uma edificação, ele provavelmente vai ser o método mais indicado para você. Mas se você tem um terreno muito grande e você precisa passá-lo para o ArchiCAD e você acha que esse método não vai dar conta, eu quero te apresentar um método onde você vai poder fazer isso em segundos. A desvantagem desse método, quando a gente fizer essa criação de malha, ela não vai estar com a curva de nível desenhada pra gente. A gente vai ter só realmente o 3D. E se a gente quiser botar essa curva de nível, a gente vai ter que colocar ela como uma sobreposição, pegando esse arquivo DWG ou pegando linhas das curvas de nível e colocando por cima da nossa planta. Não é nenhum problema, mas a gente vai ter que dividir isso em duas etapas, caso a gente queira fazer isso. Agora vamos lá, como é que isso vai funcionar? A gente consegue criar uma malha no ArchiCAD por meio de um arquivo de texto que tem as coordenadas x, y e z de cada ponto, de cada trechinho daquela malha. O problema é gerar esse arquivo, e para gerar esse arquivo a gente infelizmente vai precisar do AutoCAD ou de algum programa similar, nesse caso como exemplo eu vou usar o tradicional AutoCAD da Autodesk para gerar essa extração de dados. Se você não tiver o CAD instalado, você pode baixar a versão de teste de 30 dias, que foi o que eu particularmente fiz para esse tutorial, já que provavelmente vai ser a única aula que você vai me ver usando o AutoCAD para alguma coisa. Ou você pode pedir para o topógrafo que te enviou esse arquivo DWG extrair isso para você. Ele talvez já saiba fazer isso, mas se não, você pode mandar esse vídeo para ele e ele vai conseguir seguir os passos sem problema. Agora, sem mais delongas, vamos partir para o computador para você entender exatamente como fazer isso. Então eu já estou aqui no AutoCAD com a minha topografia em aberto. E aqui é muito importante ter um arquivo que só tem a minha topografia. Se tiver aqui outras informações, como edificações de entorno, textos, ruas, você pode desligar os vegetais desses elementos por meio dessa lâmpadazinha daqui. Aqui no final eu quero realmente ter só as linhas que compõem a minha topografia. E mais importante que isso, eu preciso que essas curvas de nível tenham as informações em 3D aqui no CAD. Então eu consigo usar esse cubo para visualizar pelo lado e eu consigo ver que o meu desenho tem as curvas de nível, ou seja, aqui no 3D, cada uma dessas curvas está na sua devida altura. Então, a gente pode voltar para a visualização superior e o que eu vou fazer vai ser extrair as informações de pontos de cada uma dessas linhas para passar elas para o ArchiCAD. Para fazer isso possível, eu preciso selecionar todas as minhas topografias e usar o comando X para explodir isso daqui. Agora sim, a gente vai ter, em vez de um monte de polilinha, uma para cada curva, eu vou ter um trechinho de linha, de forma independente. Isso não é uma coisa que normalmente a gente gosta de fazer no CAD, isso faz o desenho ficar super bagunçado, difícil de trabalhar, mas para essa técnica isso vai ser necessário. Então eu até te recomendo salvar isso daqui como um arquivo separado, para que depois, caso você precise usar esse arquivo no CAD mesmo, você não tenha feito essa explosão nele. Com as minhas curvas explodidas, eu vou na aba de Anotação e Extrair Dados. Aqui eu vou criar uma nova extração de dados e eu vou avançar. Aqui eu posso dar um nome para esse arquivo, vou chamar aqui de topo e eu vou salvar. E aqui o que eu preciso fazer é o seguinte, eu preciso selecionar quais serão os meus elementos que eu quero que façam parte dessa exportação. Então eu vou apertar nessa opção de selecionar objetos no desenho atual e clicar nesse ícone daqui. Aqui eu consigo simplesmente selecionar todas as minhas curvas de nível e apertar no Enter. E agora são essas curvas de nível que serão extraídas. Eu vou avançar. Eu vou me certificar que tudo que eu selecionei são apenas linhas e se tiver algum outro elemento aqui, como textos ou qualquer outra coisa, eu posso desmarcar e deixar somente as linhas habilitadas, que é o que eu quero que faça parte dessa exportação de dados. Eu vou avançar novamente e aqui eu tenho que entender o que eu quero exportar, quais informações eu quero extrair desses meus elementos de linha. E aqui no caso, o que me interessa são só os elementos de geometria. Eu vou deixar só isso aqui marcado. E falando dos elementos de geometria, o que me interessa é simplesmente esse ponto de inicial x, y e z, ou start x, y, z, se você estiver usando a versão em inglês do CAD.
Aqui eu vou simplesmente desmarcar todos os outros pontos e eu vou deixar somente essas informações aqui habilitadas e eu vou avançar. Aqui o CAD vai me mostrar uma tabela com as informações que ele está extraindo. E eu estou vendo que eu acho que eu deixei aqui a opção de ângulo habilitada. Como eu falei, eu só preciso desses dados daqui. Então eu vou voltar e eu vou desmarcar aqui o ângulo e deixar só isso daqui marcado e eu vou avançar novamente. Pronto, agora sim ele está me dando essas informações. Mas ele está mostrando aqui duas colunas a mais, que é de contagem e de nome. E eu não preciso de nenhuma delas. Isso vai atrapalhar o processo lá no ArchiCAD. Então eu vou desmarcar essas duas opções aqui de exibir essas colunas. E agora sim, o CAD vai me dar uma tabela que tem somente essas informações topográficas. Eu vou avançar e aqui eu vou marcar essa opção de saída de dados para arquivo externo. Então eu vou exportar isso em um outro tipo de arquivo. E eu vou de novo escolher um local do meu computador onde eu quero salvar. E eu vou botar aqui, olha, dados topográficos. E é muito importante que aqui em tipo de arquivo eu escolha um arquivo TXT. Eu preciso de um arquivo do bloco de notas com essas informações. Agora sim, eu posso avançar e concluir e o CAD vai gerar esse arquivo para mim. E essencialmente, o que eu tenho aqui é um arquivo do bloco de notas, um arquivo de texto, que tem simplesmente todos os dados dos pontos, né, de eixo x, y e z, as coordenadas de cada ponto que essa malha precisa ter. E é uma lista interminável de pontos. Até porque essa é uma topografia que é gigantesca e fazer isso na mão seria uma loucura e um processo interminável. Então agora que a gente tem isso concluído, eu posso fechar isso daqui e posso até mesmo fechar o AutoCAD. E eu vou abrir o ArchiCAD. Aqui eu vou acessar o menu de Arquivo, Interoperabilidade e Criar malha a partir de dados topográficos. E eu vou simplesmente selecionar esse arquivo de texto e eu vou abrir. Como eu falei, essa é uma topografia muito grande e o ArchiCAD está me avisando que isso pode gerar um arquivo que vai ser muito pesado. Mas não tem problema, é exatamente isso que eu quero. Eu vou importar de qualquer forma. Aqui eu tenho a unidade de medida, que nesse caso, do arquivo que eu estava trabalhando no CAD, era a unidade de metros, e é simplesmente isso que eu vou marcar. Eu vou apertar em OK, e agora eu vou posicionar essa malha em algum lugar. Eu vou deixá-la perto da minha origem, e é sempre importante a gente trabalhar perto da origem aqui no ArchiCAD. E quando eu fizer esse clique para posicionar a malha, é que o ArchiCAD vai começar a pensar para carregar essa minha topografia. E pronto, ele já gerou essa malha para mim. Então eu já estou vendo que eu tenho aqui as minhas curvas de nível, e aqui está numa escala bem grande, então eu estou vendo essencialmente um borrão por causa dessas tramas. E se eu acessar o 3D, pronto, o ArchiCAD já gerou essa malha e eu já tenho a minha topografia com todos os seus detalhes, gerada em segundos usando essa técnica, e eu consigo ver aqui, olha, todos os pontos com absoluta precisão em relação ao que foi me enviado pelo topógrafo. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula e que ela tenha te ajudado, e se você quiser ver o método mais tradicional de criação de terrenos, eu vou deixar aqui em cima um card com esse tutorial.